Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estamos aí em mais uma aula de matemática. Essa aula ela é voltada principalmente para os sétimos anos, mas você que já está numa série mais avançada, não tem problema que esse assunto é bem recorrente. Nós vamos falar hoje sobre linguagem matemática. O que vem a ser linguagem matemática? Linguagem matemática ela é muito usada, né, ou linguagem algébrica, como vocês queiram chamar, ela é muito usada para traduzir partes de um problema em letras e números, tá? Então, exemplos aqui que eu trouxe para vocês darem uma olhada. Diferença entre o número x e o número y. Quando eu falo de diferença, eu estou sempre relacionado à operação de subtração, à operação de menos. Então, quando eu tenho diferença entre o número x e o número y, a resposta disso aqui é x menos y. É a diferença entre os dois, tá? Eu poderia complementar este problema. Claro que essa aqui é uma sentença aberta. O que é uma sentença aberta? Que não possui um sinalzinho de igual, tá? Colocando, por exemplo, olha, a diferença entre o número x e o número y tem como resultado 10. Aí aqui ficaria igual a 10, tá? Como não é o caso, nós estamos ainda no início de linguagem matemática, ela ficaria somente isso aqui, tá bom? Outra situação que você pode ver uma, uma diferença, ou melhor, um outro tipo de linguagem matemática, né? O quádruplo de um número A. Quádruplo lembra sempre vezes 4, não é isso? Então, neste caso aqui, essa sentença, você poderia reescrever isso como sendo 4A. Então, quem enxerga 4A, geralmente quando vem um número junto de uma letra na matemática, é porque já entende-se que está multiplicando. Não precisa colocar 4 vezes o A. Tá? Isso aqui é muito comum. Então, por exemplo, o dobro de x. É a mesma coisa que 2 vezes o x, não é isso? Então, para que colocar isso aqui? Basta você reescrever isso aqui. Quando você tem lá o dobro de x, só 2x. Na matemática, qualquer número acompanhado da letra, o número do ladinho, já entende-se que é vezes, tá bom? Então, olha só outra situação. A soma do número m com o triplo do número n. Vamos lá, eu tenho uma adição, tá? Do número m com o triplo do número n. Gente, triplo, assim como aqui no quádruplo era 4 vezes, aqui triplo é 3 vezes. Eu não preciso escrever lá 3 vezes o n. Não. Basta que eu coloque... Deixa eu... Ué, esse sinalzinho de mais aqui não está querendo apagar, né? Vamos lá. Pronto, a gente força a barra aqui. Basta eu colocar 3n, e aí, quem for ver essa questão já sabe que é o triplo de n, é o n vezes 3. Tá ok? Outro exemplo que você pode ver também. Terça parte de x. Terça parte de x quer dizer que eu dividi o x por 3. Olha que legal. Olha a caneta bonita que eu peguei agora aqui, né? Então, toda vez que você tem lá terça parte, é o número, a letra, enfim, dividido por 3. Quarta parte, dividido por 4. Sétima parte, dividido por 7. E assim vai. Então, é bem fácil quando eu faço assim, porque eu já sei que é uma divisão. Se eu falo de triplo, quádruplo, dobro, é vezes. Tá bom? Vamos lá. Quociente do número A pelo número B. Quando eu falo de quociente, é o resultado de uma divisão. Então, exemplo. Se eu pegar o 10 e dividir por 5, dá 2. Então, o quociente de 10 por 5, né, que eu estou substituindo por números, o quociente de 10 por 5 é 2. Tem uma outra forma de você reescrever isso aqui, que é a mesma coisa que 10 dividido por 5, tá? Uma forma de fração. E é dessa forma que eu vou traduzir essa frase. Então tá lá, o quociente do número A pelo número B. E aí, isso eu posso reescrever como sendo A por B. Tá bom, gente? E aqui ele fala que o B tem que ser diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque em uma fração,
você nunca pode ter zero aqui no denominador, na parte de baixo. Tudo bem? Vamos continuar aí, gente. Essa aqui é bem tranquila, ó. A ordem das... Aqui saiu separado aqui, mas é tudo junto, tá? A ordem das parcelas da adição de A e B não altera a soma. Então, eu tenho que traduzir isso para uma linguagem matemática, né? E como que eu faria a tradução disso aqui para uma linguagem matemática? Eu tenho que reescrever isso. Isso aqui está querendo dizer o quê? Que tanto faz. Imagina que A e B são dois números. Eu gosto sempre de supor números para ficar mais fácil. Então, vamos imaginar que o A é 2 e o B é 3. Está querendo dizer que se você faz 2 mais 3, é a mesma coisa que eu fizer 3 mais 2, porque não vai alterar a soma. Se eu trocar a parcela de lugar, não altera. Então, como que eu vou fazer isso com A e B? É a mesma coisa, né, gente? Olha só. A mais B é a mesma coisa que B mais A. Tá bom? Outra questão. O dobro da terça parte de um número. Então, ele não falou nem que letra que é o número, então eu vou imaginar que seja um X, tá bom? O dobro da terça parte. Bom, o dobro eu já tinha falado que é 2 vezes o número, não é isso? Então, 2 vezes a terça parte desse número. Vamos imaginar que seja um x. Então, x sobre 3. Você pode reescrever assim, ó, botar um pontinho de vezes para indicar que é o dobro, 2 vezes a terça parte dele. Você também pode reescrever isso como sendo 2x sobre 3, tá? Sem o pontinho de vezes. Lembra que eu falei que não é necessário. Ou ainda você pode reescrever assim. Geralmente, a gente já reescreve assim, tá bom? Nessa terceira forma que eu coloquei aqui. Outro caso, a diferença entre os quadrados dos números C e D. Bom, lembram lá em expressão numérica, lá no quinto e sexto aninho, que vocês possuem uma ordem para se fazer. Que primeiro você faz, né, quadrados, né, ou melhor dizendo, não só quadrados, né, de uma forma geral. Você vai fazer potências e raízes. Aí depois você vai fazer multiplicação e divisão. E por último, você faz adição e subtração. Vocês lembram disso? Isso aqui é muito usado lá no quinto e sexto ano, no sétimo ano também, aí eu acabo esquecendo depois. Então, a gente vai seguir exatamente essa ordem. Eu tenho lá a diferença eu falei agora há pouco no vídeo, que isso aqui é como se fosse continha de menos, né? Só que eu tenho quadrados. Então, o que eu vou fazer? Quadrado do número C. Quadrado de um número é sempre ele elevado ao quadrado, né? Então, C ao quadrado, doisinho lá em cima, tipo um chapeuzinho, tá bom? E o quadrado de D. Eu tenho uma diferença entre eles, então vai ficar a diferença aqui no meio. Então, essa expressão, essa frase, eu posso reescrever como sendo C ao quadrado menos D ao quadrado. Tá bom? Agora, ela muda em relação a essa última, e aqui eu deixei como última porque é a mais complicadinha de entender, que é o quadrado da diferença dos números C e D. Então, olha só, nessa aqui eu falo que é a diferença entre os quadrados. Então, eu já determino que é a diferença entre esses dois quadrados. Agora ele fala que é o quadrado da diferença. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter uma diferença, então eu vou ter uma continha de menos, e essa diferença eu vou elevar ao quadrado. Essa é a minha resposta desses dois aqui, tá bom? E quem que é essa diferença? Essa diferença é entre os números C e D. Então, C menos D, eu tenho uma diferença aqui, e é o quadrado que eu quero. Perceberam que do jeito que eu escrevo, eu posso ter interpretação diferente, gente. Assim como no português, tá? A forma que eu falo tem múltiplos sentidos. Então, olha só. Eu escrevi o quadrado de quem? Da diferença do número C e D. Então, eu pego C menos D, que é uma diferença, e elevo ao quadrado. Tá bom, gente? Eu vou fazer mais vídeos relacionados à linguagem matemática. Fiquem ligados aí nas próximas publicações. E por hoje é só isso. Um abraço.